nós vamos falar dos picos de crescimento e dos saltos de desenvolvimento da criança. Eu convidei, gente, a Zionete Garcia, ela é consultora materna, doutora em ciências biológicas, para vir aqui conversar com a gente sobre esse assunto. Boa tarde, Zionete. Boa tarde, obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua presença. Zionete, vamos lá então, picos de crescimento e os saltos de desenvolvimento. O que é isso na vida do bebê? São duas coisas diferentes. Os picos de crescimento são as fases onde a criança dá aquele estirão. A roupa se perde, o tamanho da fralda muda. O bebê começa, na fase anterior, a comer mais. Então, aquelas mamadas ficam intermináveis. Ou então, o bebê que já está comendo, parece que tem um apetite insaciável. Não pode ver você com uma coisa na mão que já está... Já está querendo. Exatamente, porque ele precisa se alimentar mais para justamente crescer. Já os saltos de desenvolvimento são fases de aquisição de habilidades motoras e cognitivas. Então, é aquele bebecinho pequenininho que de uma hora para outra começa a sorrir, começou a seguir a voz do papai, começou a prestar atenção na hora que o papai chega do serviço para já ir no colo dele para brincar, começa a engatinhar, sentar. Então, são fases de desenvolvimento motor no primeiro ano e depois dos 8, 9 meses também vem uma fase de desenvolvimento cognitivo, se entender como indivíduo, começar a falar palavras mamá, papá, dá, esse. Então, é um desenvolvimento também linguístico ali. Tá, esse é um salto de desenvolvimento. Esse é um salto de desenvolvimento. O grande problema está que acontecem um perto do outro. Então, a gente tem um salto de crescimento perto do primeiro mês e logo em seguida vem um salto. Temos um pico de crescimento e logo um salto depois. Porque ele começa a crescer, cresceu, fortaleceu seu pescoço, isso lhe permite mobilizar a cabeça e começar a seguir sons com o ouvido. Uma coisa interessante é que o desenvolvimento das crianças é cefalocaudal. O recém-nascido, ele nasce, ele não enxerga. Ele apenas vê diferenças de luz e escuridão. Ele vê sombras. Na medida que começa a se desenvolver com os estímulos ambientais, ele começa a perceber silhuetas, figuras, já começa a definir o rostinho da mãe, já começa a dar um rosto àquela voz. É nesse primeiro mês ainda isso? É nesse primeiro mês, então é muita coisa. O bebê humano, ele nasce subdesenvolvido, se a gente vai comparar com outros mamíferos. O bebecinho, ele é completamente dependente, ele enxerga um palmo na frente do seu nariz. Então, demora a aquisição de todo esse desenvolvimento. E para esse desenvolvimento acontecer, precisa muita energia e muita paciência de nossa parte. Porque ele passa por muitas mudanças. Tadinho dos bebezinhos. Gente, tem gente participando pelo WhatsApp. Vamos colocar aqui na nossa telinha. A Kathleen Albuquerque, ela disse assim: nós temos o hábito de comprar tamanhos maiores de roupas para o bebê, pois já sabemos que assim dura um pouco mais. E eles crescem rapidamente. O Joaquim tem 1 ano e usa o casaco tamanho 3. Ela mandou ali pra gente. Que delícia compartilhando aí, ó. Se tiver alguma outra mamãe que quiser mostrar pra gente também um pouquinho do seu bebê, falar um pouquinho desses picos de crescimento, anota aí o nosso WhatsApp e manda aqui, 988846107. Então, uma coisa interessante, isso que ela faz no primeiro ano é bom, porque os picos de crescimento são muito intensos até os 10 meses. Lá com 1 ano, eles diminuem um pouco. Então, a gente vê que aquela roupinha que serve no aniversário de 1 ano, provavelmente vai continuar servindo nos 18, 17, até no finalzinho, aquelas vestidinhas das meninas viram camisetinhas e facilmente dá para usar o mesmo. Quanto tempo dura um pico de crescimento? Olha, o problema não é o pico em si. O pico pode durar uns 3 dias. O grande problema é a fase anterior, que pode durar facilmente 1 semana. Então, é 1 semana antes de vir aquele pulo no crescimento, começam a comer mais, a estar mais irritados, sentir mais fome. Dependendo da fase, podem começar a despertar mais. Então, um bebê com 2 meses, ele provavelmente já consegue dormir 5 horas seguidas à noite. Daí vem o pico de crescimento, começam a acordar a cada hora solicitando alimento. Então, e aí é o que as mães acham, até estava dando uma lida sobre isso, ai, não estou produzindo tanto leite. Na verdade, é o bebê que está mamando demais, né? Então, esse sistema de amamentação, ele é muito complexo e até quase mágico, gente. A natureza é muito sábia. O bebê está mamando mais justamente para mandar um sinal ao corpo dessa mãe que precisa produzir mais. É essa sucção constante que faz que a mãe produza mais. A mãe produza mais. E vai produzir. É natural. Exatamente. E é normal o bebê querer. Uma dica nessa fase é prestar muita atenção
as mamadas do dia. Porque o que acontece? Um bebê, principalmente um dos picos mais difíceis, é o dos 3, 4 meses, que ele pode durar facilmente umas 2 semanas. Meu Deus! Inclusive, em alguns sites chamam ele de retrocesso do sono, porque o bebê começa a acordar muito à noite. Então, uma dica é prestar atenção às mamadas do dia, porque o bebê se distrai de dia. Ele já enxerga tudo, já ouve tudo, já gosta de passear. Então dá para tentar distrair um pouquinho o bebê. Dá para tentar de dia que ele mame bem, para a noite começar a lhe ajudar a alongar um pouquinho mais esse período. Ah, entendi. Para ele já dormir mais cansadinho e não mamar tanto. Exatamente. E é importante entender que o bebê precisa desse alimento. Então não é anormal. Falar, poxa, meu bebê tá mamando demais. Não, é normal. É normal, ele está crescendo. Ele está crescendo. Crescer é bom. Crescer é bom. Exatamente. E assim, até quando dura esses picos de crescimento, isso? Durante o primeiro ano são super acelerados. A gente vê o bebê, dos primeiros 3 meses, ganha em torno de 1 quilo. De 1 quilo, 900 gramas cada mês. Depois começa a diminuir, 500, 400, 300 gramas e vai se estabilizando. Ele faz uma curva de crescimento. Daí termina 100, 200 gramas, e não mais do que isso. Quando eles fazem 1 ano, eles já não crescem mais tanto. Então, a intensidade dos picos de crescimento diminui. Tanto que muitos bebês têm aquela fase de parou de comer. Não come mais. Não, porque o seu corpo não precisa tanto assim. Eles se esticam, ele cresce em si, ganham peso, mas não vai ser 500 gramas por mês. 100, 150, às vezes não ganham, porque se esticam, dedicam toda a sua energia a desenvolvimento de habilidades motoras, cognitivas. Então, vai mudando. Vai mudando. Os saltos de desenvolvimento, esses sim começam a aparecer com mais intensidade depois de 1 ano. Depois de 1 ano. Porque daí começa a falar. Exatamente. Né? E até essa questão da fala. Tem muita gente que fala, poxa, meu bebezinho, antes de 1 ano já estava falando. E tem uns que falam, poxa, já completou 2 e ainda não fala. Isso é normal acontecer? Isso é normal. Cada criança tem seu tempo, né? E vai depender e vai responder um pouco aos estímulos ambientais, tudo. Só que é importante aí dizer para as mães que se vocês estão com a pulga atrás da orelha, meu bebezinho não está falando, filho da amiga, será que tem alguma coisa errada? É melhor levar no especialista, conversar com o pediatra, procurar ajuda de fono para corrigir qualquer problema precocemente. Se levou no especialista e não foi nada, olha, perdeu 1 horinha de consulta e nada mais. Só. Mas saiu aquela pulga atrás da orelha, né? Se levou no especialista e é alguma coisa, tem o tempo de fazer um tratamento precoce. Isso vale para tudo, né? Para tudo, gente. Vale para tudo. Essa história de, vamos esperar, cada criança tem seu tempo. Sim, cada criança tem seu tempo. Mas o tempo de cada criança, certo, tem que ser avaliado por um especialista. Tem que ser avaliado. Não pode ser. Tá ótimo, gente. Esse bate-papo aqui com a Zionete podia ficar horas, tá chegando um monte de WhatsApp aí. Vou até te convidar para você voltar outro dia, pode ser? Nossa, pra gente continuar? Claro que sim. Tá ótimo. Obrigada, tá? Dá pra gente colocar mais uma perguntinha última? Vamos aproveitar que ela tá aqui? Então vamos lá, Daniela. Nesses picos de crescimento, eles dormem mais? Eu tenho o Arthur de 2 meses e ultimamente está acordando a cada 2 horas à noite. E à tarde ele dorme umas 4 horas seguidas. Isso é normal? Normal não é. Na verdade, Arthur provavelmente está trocando o dia por noite. Então, essas 4 horas seguidas que ele dorme à tarde, ele está pulando umas 2 mamadas. E essas 2 mamadas que não acontecem de dia, ele vai procurar à noite. Então, precisamos tentar estimular mais ele durante o dia. Mudar isso. Mudar devagarinho. Nós somos seres diurnos. Então, a dica principal para esses bebês que trocam dia por noite é sol, gente. Saiam com os bebês solzinho de manhã, sol fim de tarde, porque isso já ajuda a ajustar seu relógio biológico. Tá certo. Ai, gente, Zionete, podia ficar aqui falando mais um monte, né? Obrigada pela sua participação aqui, pela entrevista aqui no Ver Mais.